Meus amigos, vamos com mais um vídeo de prévias da NFL para a temporada 2022. Eu quero agradecer demais o apoio de vocês no primeiro vídeo de prévias, que foi da AFC Leste. Hoje vamos falar da NFC Leste. Giants, Cowboys, Commanders, Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Uma divisão com uma torcida muito grande aqui no Brasil e eu espero representá-los bem. Se eu cometer algum erro aqui nesse vídeo, por favor, usem os comentários para isso e assim a gente constrói uma comunicação juntos. Antes de irmos para o vídeo, queria falar dos meus amigos da Fanática Sport Nation, uma loja de futebol americano que faz estampas personalizadas e lindas. O Gretão tá colocando algumas aí pra vocês. Cara, são originais de artistas deles e que são simplesmente fenomenais pra você vestir a camisa do seu time de um jeito diferente. São aquelas camisas que você mostra pras pessoas e elas falam, caraca, que ideia incrível, sabe? E tem cupom de desconto, tudo isso aí na descrição, tá bom? Gretão, roda a vinheta, meu amigo, vamos! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos para a prévia da NFC East. É bastante coisa para falar, então não vamos nos alongar muito. Washington Commanders. Pela primeira vez, os Commanders vão jogar na NFL. Até ano passado era o Washington Football Team, e esse ano eles vêm com uniformes novos e tudo mais, e eu tô bem curioso porque me parece bem bonito. Em 2021, o Washington Commanders, que era o Washington Football Team, teve uma temporada de 7 vitórias, 10 derrotas e foram o terceiro lugar na NFC East sem ir para os playoffs. Vamos ver como é que vai ser 2022. Eles vêm para 2022 com a mesma comissão técnica desde 2020. Eles vêm aí 2020-21 pelo terceiro ano. O técnico principal, Ron Rivera, aquele clássico de carreira longa nos Panthers. O coordenador ofensivo, Scott Turner. E o coordenador defensivo, Jack Del Rio. Todos eles pelo seu terceiro ano. Vamos ver o que mudou no elenco dos Commanders na off-season. Primeiro, seu quarterback principal, Ryan Fitzpatrick, se aposentou depois de jogar por mais de 10 times na NFL, o que é uma doideira. E aí, Taylor Heinicke titular? Não, a gente vai falar disso já já. Jogadores que os Commanders perderam na off-season. Perderam o wide receiver DeAndre Carter para os Chargers, perderam o wide receiver Adam Humphries, que ainda não assinou com ninguém, perderam o tight end Ricky Seals-Jones para os Giants, perderam o jogador de linha ofensiva Eric Flowers, perderam o guard Brandon Scherff para os Jaguars, perderam o defensive tackle Matthew Ioannidis para os Panthers, perderam o defensive tackle Tim Settle para os Bills, perderam o linebacker John Bostich, perderam o safety Landon Collins. Caraca, Golim, é muita gente. A gente vai ver isso muito nas prévias. Tem times que perdem mais jogadores que outros por causa de teto salarial, assim como tem times que conseguem contratar mais jogadores do que outros. E quem eles trouxeram? De relevante mesmo, foram 4 jogadores. É claro que todo jogador tem a sua relevância, mas para trazer aqui pro vídeo, né? Primeiro, um quarterback, Carson Wentz de Indianápolis, né? Então o Carson Wentz saiu dos Eagles, foi pros Colts, não se deu muito bem nos Colts e agora tenta no Washington Commanders continuar sendo um quarterback titular na NFL. Trouxeram também o guard Trey Turner dos Steelers, a gente já vai ver se ele deve ser titular, e contrataram o guard Andrew Norwell dos Jaguars. Isso foi interessante. Ah, e mais um, o defensive end Efe Obada, que era dos Bills. O draft de Washington foi interessante, um pouco questionável. Na escolha 16, eles pegaram o wide receiver Jahan Dotson. É aquele clássico caso de não interessa quem tá na board, esse era um cara que eu gostava bastante, eu vou pegar ele. Na segunda rodada, pegaram o defensive tackle Phidarian Mathis e pegaram o running back na terceira rodada, o Brian Robinson. Tiveram várias outras escolhas em que pegaram um safety, um tight end, um guard, um cornerback e um quarterback. Pegaram o Sam Howell, um cara que eu gosto bastante lá de North Carolina e que é a tentativa de futuro para o Washington Commanders. Vamos ver o que dá. Dito tudo isso, vamos para os titulares. O que a gente acha que pode ser para 2022 com o Washington Commanders. Se tiver variações, vão ser algumas aí. Conforme os próximos dias forem chegando, os times vão divulgando os seus depth charts, ou seja, a sua escalação exata ali, né? Então, quarterback, eles vão com Carson Wentz, tendo Taylor Heinicke de reserva, mas o Carson Wentz é o quarterback principal. Running backs, Antonio Gibson e J.D. McKissic, são dois caras que eu gosto bastante, especialmente o Antonio Gibson. Wide receivers é um grupo que eu gosto
gosto bastante, mas esses caras têm que produzir. Terry McLaurin, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Jahan Dotson, que na minha opinião já chega sendo um wide receiver 2 aí. E o Curtis Samuel. O Curtis Samuel, cara, é um cara que eu gosto muito e que eu também acho que tem um potencial muito grande de ser um wide receiver 2, mas ele não mostrou isso ano passado, então vamos ver o que acontece esse ano. Tight end Logan Thomas, também lidando com algumas lesões, mas é um cara que eu gosto bastante. Linha ofensiva. Mais uma vez, eu sempre digo, linha ofensiva é complicado, os times equilibram para um lado, para o outro, não se sabe muito bem o que vai ser, eles alternam e tal, mas a previsão é mais ou menos Charles Leno, tackle do lado esquerdo, Andrew Norwell, guard do lado esquerdo, o center vai ser o Chase Rulier, o guard vai ser, eu acho que vai ser o Trey Turner, mas também pode ser o Wes Schweitzer. Eu acho que vai ser o Trey Turner, trazido agora, já entra direto já. E o right tackle é o Sam Cosmi, na minha opinião. Recente aí também, o cara que eu acho que é jovem, eu acho ele excelente. Vamos para a defesa, que pra mim é a parte forte aí, principalmente o front seven, os 7 jogadores que ficam mais ali próximos da linha de scrimmage, no interior ali do Commanders. Então, de um lado Chase Young, do outro Montez Sweat. Gosto demais desses caras. No meio, Daron Payne e Jonathan Allen. Pra mim, essa linha defensiva é muito forte. E aí os linebackers, Cole Holcomb, Jamin Davis e David Mayo. O Cole Holcomb pode ser de meio e o Jamin Davis mais pra ponta. Isso é uma coisa que a gente vai vendo. Mas esses 3 jogadores eu acho que é quase cravado que eles vão estar aí. Cornerbacks, Kendall Fuller de um lado e William Jackson do outro. Os safeties, Cameron Curl e Bobby McCain. Sendo que, dependendo de como o Percy Butler, draftado esse ano, vai, eu acho que ele também pode se tornar titular, mas eu acho que a princípio é isso. E como eu sempre digo, os special teams, né? O kicker é o Joe Sly, o punter é o Tress Way, e o retornador, provavelmente Jahan Dotson, já chega retornando, que ele é muito rápido, ou Alex Erickson, que é o que foi ano passado e tudo mais. Calendário dos Commanders para 2022. Assim como toda a divisão NFC Leste, eles jogam contra a NFC Norte, Packers, Bears, Vikings e Lions. Contra a AFC Sul, Colts, Texans, Jaguars e Titans. E aí o que varia de cada time na divisão, né? Os Commanders jogam contra 49ers, Browns e Falcons. Juntando esses times todos, dá o calendário dos Commanders. Vou fazer uma coisa que eu não fiz no vídeo da AFC Leste, que é deixar o meu breve comentário pra temporada. O time do Commanders é um time que eu gosto, mas que eu acho que ainda precisa de muita coisa pra ser um time realmente competitivo na NFL. Pra mim ainda é um time de 3º ou 4º lugar na divisão, apesar de eu gostar de alguns jogadores. Eu acho que depende muito do quarterback, vai depender muito dessa secundária também, e eu não acho que tá tão bom assim. New York Football Giants, o time de muita gente aqui no canal, eu sei disso, e que é um time que me deixa triste, porque é um time com potencial muito grande e que mais uma vez, vem aí para 2022 com muita coisa do zero. Comissão técnica do zero, um monte de jogador que mudou, e mudança de jogador é lógico que sempre acontece, mas quando você muda muita gente, cara, o entrosamento todo tem que rolar de novo. Primeira coisa, 2021 o time teve 4 vitórias, 13 derrotas, lanterna na NFC East, e com isso, toda a comissão técnica foi demitida e o general manager, Dave Gettleman, o cara responsável por draftar Daniel Jones, Saquon Barkley, foi demitido e John Schoen, ex-assistente de general manager dos Bills, foi contratado para ser o general manager da equipe. Como eu falei, a comissão técnica é nova e estreia para esse ano. O técnico principal, Brian Daboll, ex-coordenador ofensivo dos Bills, um cara interessantíssimo que eu acho que vai se dar muito bem na liga. Coordenador ofensivo Mike Kafka também estreando, ele era técnico de quarterbacks e do jogo aéreo dos Chiefs, um currículo muito interessante. E o coordenador defensivo é Don Martindale, estreando também, que era coordenador defensivo dos Ravens, também um currículo interessante. Vamos ver as mudanças de elenco dos Giants, que foi bastante. Os Giants perderam muita gente, trouxeram muita gente, e pra mim a melhor parte, o draft. Vamos lá. Perderam o linebacker Lorenzo Carter para os Falcons, perderam o tight end Evan Ingram para os Jaguars, perderam o tight end Kyle Rudolph para os Bucks, 2 tight ends fortes, perderam o guard Will Hernandez para os Cardinals, perderam o defensive tackle Austin Johnson para os Chargers, perderam o safety Jabril Peppers para os Patriots, perderam o safety Logan Ryan para os Bucks, perderam o safety James Bradbury para os Eagles. Vocês estão vendo, cara? 2 tight ends, 3 safeties
titulares. É muito maluco isso. Vamos lá. Perderam o wide receiver Dante Pettis para os Bears, o defensive tackle Danny Shelton, o linebacker Jalen Smith, o tackle Nate Solder e 2 running backs, Elijah Penny e Devontae Booker. Beleza, temos que recuperar essa galera. Não essa galera especificamente, mas as posições. Quem eles trouxeram na off-season? Running back Matt Breida dos Bills, o center John Feliciano dos Bills, wide receiver Robert Foster dos Cowboys, o tight end Jordan Atkins dos Texans e o Ricky Seals-Jones de Washington, que eu já tinha falado antes, o guard Mark Glowinski dos Colts, o guard Max Garcia dos Cardinals e até um quarterback Tyrod Taylor dos Texans. Mais do que isso, o draft. E pra mim o draft foi onde os Giants voaram. Não só pela quantidade de escolhas, mas porque fizeram escolhas muito interessantes, principalmente na primeira rodada. Na escolha número 5, Kayvon Thibodeaux, defensive end. O que o pessoal tá falando simplesmente que ele é imbloqueável. Eu tô curioso demais pra ver o Kayvon Thibodeaux, eu gosto demais dele. E agora, quinta-feira, tem Giants e Patriots na pré-temporada e eu quero muito que o Brian Daboll coloque o Kayvon Thibodeaux já. Eu quero muito, cara, porque eu quero muito ver esse cara. Na escolha número 7 da primeira rodada, pegaram Evan Neal, um dos melhores jogadores de linha ofensiva, perfeito também. Na escolha 43, já na segunda rodada, pegaram o wide receiver Wan'Dale Robinson, que eles já estão colocando como titulares no depth chart que saiu deles oficialmente, ou seja, a escalação do time oficial. Além disso, 2 guards, um cornerback, um tight end, um safety, 2 linebackers e um defensive tackle. Se soma isso com as outras 3 escolhas e os Giants tiveram 11 escolhas no draft. Dito tudo isso, como os Giants vão de titulares para 2022? Infelizmente, me desculpa fãs do Daniel Jones, mas infelizmente, Daniel Jones segue sendo o quarterback. Brian Daboll confia no cara, a gente já viu uns lances na training camp horríveis, mas beleza, Daniel Jones. Running backs, Saquon Barkley e Matt Breida. O Saquon Barkley, problemas de lesão e não voltou muito bem ano passado, pra mim uma decepção bem grande. Grupo de wide receivers, Kenny Golladay, que é um cara com um potencial muito grande e não mostrou muito ano passado. Kadarius Toney, draftado ano passado, também precisa mostrar mais. E como eu falei, né, já tem o Wan'Dale Robinson aí no depth chart, mas também tem Darius Slayton, que é um cara que eu gosto bastante. Tight ends, perderam o Kyle Rudolph, perderam o Evan Ingram, então eles vão com Daniel Bellinger. Linha ofensiva vai dar uma variada, é muita gente nova, mas vai ser mais ou menos assim. Andrew Thomas do lado esquerdo, Andrew Thomas, left tackle do lado esquerdo, Evan Neal, right tackle do lado direito, sendo que o Evan Neal pode roubar essa posição a qualquer momento. Left guard, né, o guard do lado esquerdo, eu imagino que vai ser o Shane Lemieux, mas também pode ser o Max Garcia, que veio lá de Arizona. Center, John Feliciano, right guard, Mark Glowinski, que veio dos Colts. E é uma boa linha ofensiva, na verdade. Front 7, da defesa. Então a gente tem os 3 jogadores de linha defensiva. Leonard Williams numa ponta, Justin Ellis em outra, Dexter Lawrence no meio, também interessante. Linebackers, que na verdade a gente vai fazer com o conceito de pass rusher aqui, edge, né? Ou seja, os linebackers da ponta são os que vão atrás do quarterback, eles são chamados de pass rushers edge, que ficam na ponta. Azeez Ojulari de um lado, Kayvon Thibodeaux do outro. Uau, lindo, maravilhoso. No meio, Blake Martinez e Trey Crowder, e é um bom front 7. Mais pra trás, os cornerbacks Aaron Robinson e Adoree Jackson, os safeties Julian Love e Xavier McKinney. O Special Teams tem o Graham Gano como kicker, Jamie Gillan como punter, e o retornador deve ser o CJ Ward, mas também pode ser o Wan'Dale Robinson, bom, independe. A agenda do time, assim como o Washington Commanders pega os times da NFC Norte, pega os times da AFC Sul, e os Giants enfrentam também Panthers, Ravens e Texans nessa temporada. Minha previsão é um time interessante, mas que esse ano não vai entregar tanta coisa. Acredito que fique em terceiro ou quarto lugar na divisão, porque tem toda uma nova comissão técnica, um novo general manager e muito jogador novo. Apesar de eu gostar muito, e eu acho que a gente vai ter alguns superstars, como é o caso do Kayvon Thibodeaux, que eu acho maravilhoso. Ainda assim, é um time que eu acho que vai ficar longe de disputar por alguma coisa, pelo menos nessa temporada. Philadelphia Eagles. 2021, os Eagles tiveram uma temporada de 9 vitórias e 8 derrotas, ficaram em segundo lugar na divisão e foram para os playoffs, onde caíram na primeira rodada contra os Buccaneers por 31-15, e tiveram 2 jogadores de linha ofensiva All-Pro. All-Pro é o time da temporada, mais do que Pro Bowl, o All-Pro é muito importante para isso. O center
e o Lane Johnson. O Jason Kelce e o Lane Johnson foram All-Pro, né? Comissão técnica é uma comissão segundanista, ou seja, técnicos que estrearam no ano passado voltam agora para 2022. O técnico principal, Nick Sirianni, o coordenador ofensivo é o Shane Steichen e o coordenador defensivo, Jonathan Gannon. Nenhuma novidade aí, são os mesmos do ano passado. Os Eagles, eles estão já num rebuild que vem desde o ano passado. Então eles não tiveram tantas coisas e pra mim o destaque também fica pelo draft. Então eles perderam o safety Rodney McLeod para os Colts, perderam o cornerback Steven Nelson para os Texans, perderam o linebacker Alex Singleton para os Broncos, o guard Brandon Brooks se aposentou, o defensive tackle Ryan Kerrigan também se aposentou, inclusive assinou por um dia com os Commanders para se aposentar como jogador de Washington. Perderam o guard Nate Herbig para os Jets, que também é uma perda importante. Todos os jogadores trazidos agora. Wide receiver Zach Pascal dos Colts, o linebacker Kaiser White dos Chargers, o cornerback James Bradbury dos Giants, linebacker Haason Reddick dos Panthers, trouxeram também wide receiver AJ Brown dos Titans no draft. Os Eagles, que todo mundo esperava que pegariam alguém no draft, pegaram o AJ Brown, deram a escolha para os Titans e ainda pegaram um cara muito bom. Então, primeiro, falando da balança da off-season aqui, muito melhor o pessoal trazido do que o pessoal perdido, então isso daí foi ótimo. No draft, na primeira rodada pegaram o defensive tackle Jordan Davis de Georgia, que pra mim é um monstro e que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse ano. Trouxeram o center Cam Jurgens na segunda rodada, que pra mim é o substituto absoluto do Jason Kelce quando ele se aposentar, e o Jason Kelce também acha. E o linebacker Nakobe Dean na terceira rodada. Basicamente, os Eagles fizeram o draft que eu queria pro meu time. É quase isso. Além disso, mais um pass rusher e um tight end nas 5 escolhas que os Eagles tiveram no draft. Beleza, então uma off-season um pouco mais tranquila, trocas e tudo mais, escolhas legais no draft. Como é que eles vêm pro ano de 2022? Jalen Hurts é o quarterback titular, talvez pra mim a única dúvida desse time, e pra mim nem é tanto uma dúvida porque eu gosto muito dele. Running backs Miles Sanders e Kenneth Gainwell, ainda tem do Boston Scott, que pode alternar aí, mas eu gosto mais do Kenneth Gainwell como running back 2, mas tanto faz, ter a profundidade é o mais importante. Wide receivers AJ Brown e Devonta Smith, uau, maravilhoso, dupla de wide receivers, e ainda tem Kes Watkins, ainda tem Jalen Reagor, que é uma tristeza, mas pode evoluir um pouco e tudo mais. Tight end Dallas Goedert, nada a reclamar também, e a linha ofensiva, que eu gosto demais da linha ofensiva dos Eagles, e pra mim ela tá muito interessante. Left tackle Jordan Mailata, left guard Landon Dickerson, center Jason Kelce, right guard Isaac Seumalo e right tackle Lane Johnson. E pra mim é uma linha ofensiva maravilhosa e não deve fugir muito disso não. Defesa, e que pra mim eu acho que eu gosto ainda mais. Front 7, né? Então esses 7 aí primeiros. Tem uma linha defensiva de 4 jogadores. Brandon Graham na ponta esquerda, Fletcher Cox e Javon Hargrave no meio, e o Josh Sweat na outra ponta. E aí os linebackers, Haason Reddick, TJ Edwards e Kaiser White. E pra mim, o Nakobe Dean vai roubar a vaga de um deles ainda esse ano. Provavelmente do TJ Edwards ou do Kaiser White. Eu gosto muito desse Nakobe Dean e eu acho que ele realmente vai. Cornerbacks, James Bradbury chega dos Giants já para ser titular, e Darius Slay, que não tem muito o que falar, além de ter o Avonte Maddox para ser um outro cornerback se precisar, que é uma coisa que usam muito na NFL hoje. Safeties, Marcus Epps e Anthony Harris, e o time tá fechado, e eu gosto muito desse time do Eagles. Special Teams, tem o Jake Elliott como kicker, tem o Aaron Sipos como punter, e o retornador geralmente é o Jalen Reagor. Como eu falei para os outros times, os Eagles enfrentam a NFC Norte, a AFC Sul e Jaguars, Cardinals e Saints. O que eu acho desse Eagles? Timaço. Eu acho que se não for um time muito forte esse ano, vai ser no ano que vem. Mas eu sinceramente acho que inclusive pode disputar o primeiro lugar do Dak Prescott. Ou, do Dallas Cowboys. Não só do Dak Prescott. Mas é um time que eu gosto pra caramba. Dallas Cowboys, o time mais forte da divisão e que ano passado tiveram 12 vitórias e 5 derrotas, primeiro lugar na divisão, foram para os playoffs, mas perderam contra os 49ers logo no Wild Card por 23-17, tiveram 4 jogadores no All-Pro. Sabe aquele time de estrelas? Não é só a estrela do capacete dos Cowboys, os Cowboys têm estrelas, cara. Tem excelentes jogadores que a gente vai ver agora. A comissão técnica é a mesma do ano passado. Mike McCarthy vem aí para o seu terceiro ano como técnico principal.
você pode não gostar do cara, mas o cara tá entregando resultado, é o que mais importa. Kellen Moore, coordenador ofensivo desde antes do Mike McCarthy, e o Dan Quinn vem aí pro seu segundo ano como coordenador defensivo. Jogadores perdidos na off-season, foram vários, os Cowboys tiveram que lidar bastante com o teto salarial, e na minha opinião fizeram isso muito bem. Perderam running back Corey Clement para os Ravens, perderam wide receiver Amari Cooper para os Browns, perderam wide receiver Cedric Wilson para os Dolphins, sim, 2 wide receivers titulares assim, ó. Perderam offensive tackle La'el Collins para os Bengals, perderam guard Connor Williams para os Dolphins, 2 titulares de linha ofensiva assim. Perderam defensive end Randy Gregory para os Broncos, perderam safety Damontae Kazee para os Steelers e o Keanu Neal para os Bucks, e, só para deixar registrado, perderam o kicker titular Greg Zuerlein para os Jets. Já vou falar por que isso é importante. Trouxeram, se você vai pôr na balança, perdeu mais gente do que trouxe, mas trouxeram bastante gente interessante. Wide receiver James Washington, que era dos Steelers, o defensive end Dante Fowler Jr., que era dos Falcons e antes disso era dos Rams, trouxeram o linebacker Anthony Barr, que era dos Vikings, e o Malik Jefferson, o linebacker, que era dos Colts, além de fazer o mais difícil, que era manter grande parte dos free agents, então isso foi muito importante. No draft, pegaram um cara de linha ofensiva, Tyler Smith, na primeira rodada, pegaram o defensive end Sam Williams na segunda rodada, pegaram o wide receiver Jalen Tolbert na terceira rodada, além de um tight end, um jogador de linha ofensiva, um cornerback, 2 linebackers e um defensive tackle. Um draft um pouco questionável, apesar de endereçar as posições que precisava. Dito isso, vamos para a escalação titular prevista para esse ano. O quarterback é o Dak Prescott, não tem o que falar, renovou, tá tudo maravilhoso. Running backs também não muda, Ezekiel Elliott e Tony Pollard. Ezekiel Elliott tendo problemas ano a ano, caindo de produção, mas ainda é o running back principal. Wide receivers, apesar de ter perdido a Amari Cooper e Cedric Wilson, ainda é um bom grupo, com CeeDee Lamb, Michael Gallup, e aí o wide receiver 3 é ou Jalen Tolbert, draftado esse ano, ou James Washington, que veio de Pittsburgh, né? Tight end Dalton Schultz também tá tranquilo aí. Linha ofensiva, cara, essa é uma linha muito forte dos Cowboys e que continua forte, mas com mudanças. Então, tackle do lado esquerdo, eu imagino que seja Tyron Smith. Tackle do lado direito, Terrence Steele. Lembrando que esse Tyron Smith não é o Tyler Smith draftado na primeira rodada. É o Tyron Smith já veterano. Guard do lado esquerdo, Connor McGovern, não tem muito o que dizer. E guard do lado direito, Zach Martin. Center, Tyler Biadasz. Então, é uma boa linha ofensiva apesar das perdas. E ainda tem uma profundidade interessante de elenco. Vamos para a defesa com 4 jogadores de linha defensiva. Para mim, eu acho que vai ser alguma coisa assim. DeMarcus Lawrence do lado esquerdo, Dante Fowler Jr. do lado direito, Carlos Watkins e Neville Gallimore no meio, 2 jogadores que eu gosto bastante. Lembrando que tem uma profundidade bem legal para essa linha defensiva dos Cowboys. Linebackers, Anthony Barr e aí Leighton Vander Esch e o meu favorito, Micah Parsons. Um monstro sagrado, um dos melhores jogadores defensivos da NFL, indo apenas para o seu segundo ano. Cornerbacks, Anthony Brown e Trevon Diggs, que também foi All-Pro no ano passado, apesar de eu ter algumas ressalvas com ele. Safeties, Jaron Kearse e Malik Hooker. O kicker é um problema para os Cowboys, porque eles perderam Greg Zuerlein, então agora pode ser o Brett Maher, que também é punter, e pode ser o Liren Hajurulahu, que foi trazido esse ano. O punter é o Brian Anger. Retornador, provavelmente Tony Pollard, e os Cowboys enfrentam NFC Norte, AFC Sul e mais Bucks, Rams e Bengals. Minha previsão para os Cowboys, eu acho que os Cowboys caem de produção para o ano passado. Foram muitas perdas e muitos novos jogadores chegando que agora vai ter que dar uma ajustada. Ainda é um time muito forte que ainda se fosse para apostar, eu apostaria neles para ganhar a divisão, até porque os outros times têm problemas, mas eu acho que vai ser uma temporada um pouco mais difícil do que foi ano passado. Eu gosto de nomes da defesa, eu gosto de nomes do ataque, como eu falei, é um time de estrelas, mas eu não sei se vai fechar tudo para ser um time de ir muito longe nos playoffs. Torcida, espero que eu esteja errado, mas é o que eu acho. Ainda assim, repito, eu acho que é o melhor time da divisão. Tá bom? Meus amigos, mais uma prévia finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pelo Gretão. O editor do Golim Sports, os dedos dele pegam fogo depois de editar essas prévias, porque dão muito trabalho, mas ele agradece muito o comentário de vocês aí embaixo. Deixa o gostei, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Foi!